Porque eu não sei como você está vivendo, mas Deus sabe, né? Eu não sei, mas o Todo-Poderoso sabe. Seu casamento é uma bênção. É uma bênção. Por quê? Porque foi preparado por Deus, né? Às vezes não, às vezes nós nos colocamos em algumas situações que nós escolhemos, né? Às vezes até no casamento, né, irmãos? Para ser sincero, que às vezes você escolhe uma pessoa e fala, não, quero casar com essa pessoa, né? Mas com certeza vai ser uma bênção. A partir do momento que Deus estiver no negócio, a partir do momento que Deus estiver no centro de tudo, vai ser uma bênção. Então, irmãos, eu lendo, falei, Senhor, me dá uma palavra que eu possa estar compartilhando com os irmãos. Eu falei, Senhor, fala comigo porque eu mesmo não tenho nada para oferecer para eles. Mas como Deus é bom, Ele me deu tem alguns versículos aqui. Eu vou começar pelo versículo de Gênesis capítulo 2. E já diz assim, né? Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Versículo 18. Gênesis capítulo 2, verso 18. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, verso de número 18. Vamos ler de novo? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Glória a Deus. Separei alguns versículos aqui, irmão, mas nós vamos começar por esse. Eu quero compartilhar algo com os irmãos que, quando o pastor Adércio me deixou nessa responsabilidade, eu até fui falar com Deus, né, irmão? Porque eu estava conversando com a minha esposa vindo para cá, eu falei, amor, eu vou falar algumas coisas lá, mas não fica escandalizada não fica triste que eu vou falar coisas que eu vou comparar a nossa vida e vou dar alguns exemplos que Deus fez na nossa vida, né? Para que hoje nós pudéssemos estar sendo essa bênção, poder entender um ou outro, porque nós passamos por uma dificuldade muito grande. A Bíblia já diz aqui que não é bom que o homem viva só. Então é necessário. O pastor Adércio sabe que ele tem uma esposa hoje, uma filhinha. Ele teve esse sonho. Todos nós, seres humanos, homem ou mulher, quer ter um parceiro, né? Quer ter uma pessoa do nosso lado, ao nosso lado, mas uma pessoa que some com a gente, né? Que some, que ande junto, que complete a gente. E às vezes nós fazemos escolhas que às vezes nós sofremos, né? Eu falo, eu vim um tempo atrás, antes de conhecer a Cristo, pastor Adércio. Você sabe, eu conheço meu filho, né? Rubens, que é uma bênção. Hoje não pôde estar aqui porque está meio ruim, está meio gripado. Mas assim, tive uma vida antes de Jesus. Conheci uma pessoa, vivi com ela há 7 anos. Mas eu não tinha conhecimento. Achava que as coisas eram do jeito que eu tinha que fazer. Achava que do jeito que estava bom. Mas não era o que Deus queria para mim. E um certo dia, eu cansado de fazer as coisas erradas, sem conhecer a Cristo, a gente faz muita coisa errada, né, irmãos? Infelizmente. E um certo dia eu falei assim, eu cansei de fazer, passei uma noite toda fazendo coisa errada, bebendo, fazendo um monte de coisa que desagradava a Deus. Eu não conhecia Jesus. Pode ouvir falar, mas não conhecia, que nem eu conheço hoje, de andar junto com ele. E eu falei, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Quero mais essa vida para mim. Falaram que Jesus é bom, então eu vou conhecer esse Jesus. Eu vou saber se ele tem algo bom para mim mesmo, se é tudo isso que o pessoal fala. Porque assim, né, irmão, a gente não vem para a igreja alegre, a gente vem para querer ver, a gente quer ver. A gente se coloca que nem Tomé, né? Tem que ver para crer.
Falei, não, então eu vou até lá. Chegando na igreja, Deus falou comigo, o pastor falou todas as coisas diretamente para o meu coração. Estava até comentando hoje com o pastor Aderso, Deus falou diretamente no meu coração. Eu falei, eu quero saber quem foi que falou para esse pastor da minha vida. Quem contou da minha vida para ele se ele não me conhece? Eu quero saber. E se eu souber, eu vou brigar. Porque assim, irmãos, a gente vem todo achando que nós somos o dono da verdade, a gente que domina a nossa vida, e não é assim. Nós temos que deixar a nossa vida diante do altar do Senhor, deixar que Ele direcione a gente para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. Mas eu não tinha conhecimento ainda, ali eu estava ainda aprendendo. E chegando ali, Deus falou comigo, eu falei, a partir de hoje, eu vou mudar a minha vida. E fui para casa todo feliz, cheguei em casa todo feliz, sentei lá em casa, fiquei feliz, falei, vou esperar agora essa moça chegar, essa minha mulher, né, a ex-mulher. Quando ela chegou, eu falei, eu vou mudar minha vida, hein. A partir de hoje, não vai ter mais nada errado, agora eu não vou mais fazer aquilo, não vou fazer aquilo. Ela falou assim, então você vai ficar sozinho, é problema seu. Porque a partir de hoje eu não quero mais saber de você, porque eu já estava decidida, já a largar você. Mas eu não confio, eu não acredito nisso que você está me dizendo, que você vai fazer isso, e eu não acredito. Aí eu falei, é isso mesmo? Ela falou, é isso mesmo. Só que eu já estava decidido, sabe, pastor? Eu já estava decidido, porque Deus já tinha falado no meu coração, Ele queria já mudar a minha história. Mas imagine que baque que você toma. Quando você pensa que dali para frente as coisas vão melhorar, eu tomei esse baque. Aí, irmãos, entre 11 meses eu fiquei nessa luta. A partir daquele dia, ela não estava dentro de casa, mas era como amigo. Ela saiu de casa, foi para a casa da mãe dela morar do lado. Imagine a luta, irmão. Quando eu falei que aceitava Jesus, quando a minha vida ia mudar, ela saiu. Amém. Até ali, fui para a igreja, continuei orando, continuei buscando. Aí, de repente, estou lá louvando a Deus, mas assim, eu falei, eu não quero saber. Eu chegava em casa, o pessoal olhava para minha cara e falava assim, isso aí é tudo fogo de palha, não vai adiantar, que isso daí é tudo mentira. Ele está falando tudo isso aí, mas eu já conheço. Diabo, né, irmãos? Inimigo falando isso aí, jogando na minha cara para mim desistir. Só que eu já estava no objetivo. Deus já tinha falado comigo que Ele ia mudar a minha história, e eu acreditei. E continuei. Fui para a igreja, continuei indo para a igreja. Aí um certo dia eu estou lá na igreja, me entra uma mulher bonita. Só que eu olhei para ela, achei ela bonita, porque a gente pode achar as pessoas bonitas, a gente só não pode desejar, né, irmãos? Achar bonita é normal, né, pastora Décia? Você não acha uma pessoa bonita? Fala, poxa, que pessoa bonita, mas você não pode desejar, isso você não pode. Mas eu não estava desejando, eu falei, nossa, que mulher bonita. Mas tudo bem, tô lá. E nesses 11 meses de luta, eu tô ali. Aí de repente, falei assim, Senhor, um dia eu dobrei meu joelho, pastor. Falei com o Senhor assim, falei, Pai, eu estou sofrendo, está difícil. Aqui que a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Eu preciso, Senhor. Aí eu falei, Senhor, ou o Senhor me devolve ela. Eu não era casado, irmãos. Não era casado, eu era amaziado, né? É assim, quando a pessoa não conhece a Cristo, ela não sabe, ela vive de qualquer jeito. E era do jeito que eu vivia. E eu falei, ou o Senhor me devolve ela, ou o Senhor coloca uma pessoa no meu caminho. Olha só, eu não falei assim, o Senhor me devolve ela, ou então o Senhor me dá aquela moça bonita que está lá, não falei isso. Falei, ou o Senhor me devolve ela, ou o Senhor coloca alguém na minha vida, no meu caminho. Foi eu falar isso, irmão. Fui para a igreja, cheguei na igreja, o pastor chegou do meu lado, falou assim, ô abençoado, tudo bem? Falei, tudo, pastor. Tá meio difícil, né, mas glória a Deus, Jesus é bom. E nessa o pastor falou assim, sabe aquela pessoa ali na frente ali? Eu falei, quem? Aquela moça ali. Eu olhei e falei, quem é aquela moça ali? Ele, Falei, o que tem? Ele falou, ela te achou bonito. Falei, glória a Deus, glória. Já comecei a me alegrar, né? Eu falei, por quê? Porque eu falei com Deus, o Senhor ou o Senhor me devolve ela, ou então o Senhor coloca outra no meu caminho. Aí eu já comecei a me alegrar, falei, Jesus, e agora? Aí um certo dia eu falei assim para ela, para essa moça, falei, a gente pode comer uma pizza? Mas não tinha intenção nenhuma, irmão, de verdade, só queria conversar, queria só ter um momento que eu não tive há 11 meses,
Aí ela falou assim, sim, pode ser. Eita, glória a Deus. Fui para casa todo feliz, alegre. E chegando em casa, tomei um banho, fiquei esperando o horário, tomei um banho. Falei, agora a gente vai? Vamos. Terminamos o culto e a gente foi. Aí levei num lugar, tanto que nesse lugar que eu levei, chegou lá essa mulher, mas a mulher deu um prejuízo para mim, viu? Nesse dia essa mulher me deu um prejuízo. Aí eu conversando com ela, assim, eu pedi uma porção de algo lá pra gente comer, e essa mulher comendo. E eu conversando com ela, eu falei, de repente, peraí, se eu não comer, eu vou embora com fome. Aí eu comecei a comer junto com ela também. Aí a gente foi pra casa, né, levei ela de volta pra casa. Mas assim, eu fui sem intenção nenhuma, eu fui conversar só. Porque assim, irmãos, eu não estava nessa intenção. Eu não fui pra igreja para arrumar uma esposa. Eu fui pra igreja para consertar a minha vida. Eu queria que Deus fizesse algo na minha vida diferente, porque eu estava numa situação muito precária. Eu usava droga, eu fazia muita coisa que estava difícil para mim. Cheguei a quase a morrer por isso. E nesse tempo, aí a gente fez tudo isso. Eu levei ela para casa bonitinha, deixei ela na casa dela e fui embora. Mas eu já fui alegre para casa. Por mais que a gente conversou pouco, mas eu já fui alegre porque eu conversei com uma pessoa de Deus, uma pessoa que falou coisas boas para mim, uma pessoa que passou pela situação que eu passei. Eu falei, amém. Mas uma situação anterior, eu fui passear com ela, mas ela chamou todos os primos, chamou todo mundo. Ela falou assim, não, vou levar o pessoal, porque eu não sei qual a intenção desse rapaz aí. Mas tá certo, né, irmãos? Tá certo, porque nem todo mundo tem a intenção correta. Às vezes você olha para a pessoa, você olha ela por fora, mas por dentro você não sabe, você não conhece a mente da pessoa, o que ela está pensando, o que ela vai fazer, como ela é. Quantas pessoas estão aí se juntando e depois que vai conhecer o rapaz que largou, depois ele não aceita e vai lá e faz coisas, mata, bate, faz várias coisas que não agrada a Deus e a pessoa acaba se perdendo, né? Mas, amém. Aconteceu tudo isso, a gente ficou junto. É que aconteceu, irmãos? Eu dentro da igreja lá, louvando a Deus, glorificando a Deus. Aí essa pessoa está aqui desse lado, de repente aparece a outra aqui. Imagine, pastor Zé Carlos. Eu no meio das duas, uma ali e outra ali. Eu falei, e agora, Jesus? Eu não conseguia nem ter o contato com Deus pensando. Eu falei, e aqui? Aí, aqui. Falei, meu pai, e agora? Porque a gente fica em dúvida, porque a gente não estou entendendo os propósitos. Aí a pessoa chegou, minha ex-mulher chegou e ficou falando um monte de coisa ali e tal, não sei. Quando eu ia embora, falou, seu filho está com saudade de você, que isso e aquilo. Eu falei, não, mas aí, irmãos, eu já tinha tirado, sabe, aquele sentimento, porque ela já tinha se envolvido com outra pessoa, e aquilo ali ficou dentro de mim, e eu falei, não, eu não posso, eu quero ficar na presença de Deus, eu não posso perder isso que Deus está colocando na minha vida, e eu não posso viver, sabe, sem a direção de Deus, porque eu sei que se eu voltar para cá, eu vou voltar para o buraco, porque aqui é só um laço que o inimigo está colocando na minha vida, porque eu tenho uma direção agora, que a direção está na presença de Deus, e eu sei que Deus quer trabalhar na minha vida, e Ele vai mudar a minha história. Aí, irmãos, a pessoa chegou, sentou comigo, conversou. Eu falei, eu acho que eu vou voltar para cá. Até cheguei a conversar, a minha esposa sabe. Cheguei a conversar e tudo. Ela falou, não, você tem a liberdade, fica à vontade, fica tranquilo, pode. Porque quando a gente começou a sair mais vezes, a pessoa começou a sentir minha falta. Porque assim, irmão, a pessoa só vai te valorizar quando ela te perder. Isso é fato, em qualquer coisa, é casal ou é amigo, pessoa que se diz seu amigo. Se você falar assim, você vê que ele está te maltratando, ou então se você falar, sai de perto de mim, e você sair mesmo, ele vai te valorizar só quando ele te perder. Aí ele vai te valorizar. Aí o que aconteceu? Eu falei, não, peraí. Aí eu sentei um dia certamente com ela assim, falei, é o seguinte, vou falar uma coisa para você de verdade. Eu não quero mais, eu não sinto mais nada, já aconteceu, você já se envolveu ali. Ligou para ela, a pessoa que estava assim, ligou. Aí pronto, aí já confirmou, foi confirmado Deus para mim. Não, confirmou, então tá tranquilo, já sei para onde eu vou. Aí, resumindo, saí daquela situação e falei, eu já sei o que Deus quer para mim. Glória a Deus. Falei, já sei o que Deus quer para mim. E ficamos tempo namorando, né? Porque tava a saber, né, irmão? Não é porque você já conheceu a pessoa agora e você já vai casar, porque não é assim que funciona.
senão você vai sofrer depois. Aí a gente ficou um tempo namorando, 1 ano mais ou menos. Aí nós nos casamos. E quando nós nos casamos, o inimigo entrou de novo, através dessa pessoa, ou ofendeu a minha esposa. Hoje, louvo a Deus pela vida dela. E eu falei, não, eu não posso fazer isso. Ela até ficou triste porque a pessoa ofendeu ela, eu nem defendi. Porque eu falei, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço agora. E ela ficou triste, chorando. Falou, você não me ama. Você casou comigo, mas você não me ama. Você ainda tem sentimento, então eu te dou a liberdade. Você pode ir embora. Você quer morar com a pessoa? Você pode ir. Pode ir. Ela tinha isso no coração. Por quê? Porque ela viu que eu fui para a igreja. No momento eu fui por Jesus, mas eu queria restaurar, né, aquele relacionamento. Mas Deus mudou tudo, irmãos. Deus mudou. Ele fez a transformação na minha vida. E quando Deus fez isso na minha vida, eu comecei a ter uma liberdade, uma comunhão a mais com a minha esposa. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Nós deixamos o inimigo entrar. Fala assim, irmãos, que foi triste esse momento. Passamos alguns anos vivendo praticamente de aparência dentro de casa. A gente brigava, nós brigávamos, ficava praticamente 1 semana sem se falar. Você com a sua esposa dentro de casa, brigar com a sua esposa e ficar 1 semana passando um pelo outro, assim, um do lado do outro. Deus não está nesse negócio, irmão. Deus não estava nesse negócio, eu comecei a me entristecer, e ela também. E o inimigo colocando coisa na nossa mente, falando, tá vendo o que você fez? A sua escolha, olha o que você fez. Tanto na minha mente como na mente dela, eu creio também. Olha o que você fez. E depois de um certo tempo, nós vivendo junto, nós vivendo nessa situação, certo dia a gente viajou e quando a gente viajou, a gente teve uma briga muito feia. E ela falou assim pra mim, não acabou aqui não, quando chegar em casa a gente... Falei, quando chegar em casa ela vai esquecer, vai dar nada, vai ficar tudo tranquilo, a gente vai continuar vivendo assim, acabou. Mas assim que eu cheguei dentro de casa, a gente estava cansada, ela não quis debater nem nada. Mas no dia seguinte, quando eu ameacei levantar, ela já falou, e aí? O assunto não... Pode fazer o seguinte, pode pegar suas coisas, bora. É isso mesmo? Falou, tá bom então. Coração bem machucado assim, bem duro, sabe, irmão? Mas por quê? Porque não foi porque ela foi mal comigo, eu fui mal com ela. As palavras que eu falei pra ela, eu machuquei ela. Falei umas coisas muito... Machucou, deixou ela muito triste. E aí eu fui embora. Aí eu fiquei tão... Sabe quando o homem tem aquele machismo, aquele negócio dentro dele que... agora eu não quero mais saber. Já era, não quero. Mas na mente dela, tipo assim, você vai voltar, ele vai lá, porque agora tá sozinho, tá? Só que isso foi bom, irmão, sabe por quê? Eu mostrei pra ela que isso não tinha nada a ver. Que aquela mulher já tinha saído da minha vida, não faz mais parte da minha vida, não tem mais sentimento nenhum por ela, assim como mulher pra mim. Assim como mãe, converso com ela até hoje, ela tem amizade, a gente vai lá, mas como mãe do meu filho. Eu tô lá e falei, não quero mais saber. A mulher, eu não quero mais saber ela, isso, aquilo. E assim o inimigo trabalha na sua mente, tentando fazer você ficar nervoso, tentando fazer você ter raiva, você ter ódio. E não é dessa maneira, Deus não quer. Deus, quem formou o casal foi Deus, como ele disse aqui. Quem formou a família foi Jesus. O inimigo, ele quer destruir, ele veio senão para matar, roubar, destruir. Ele não quer ver você bem, ele quer ver você destruído. E eu falei, não quero saber mais dela, não quero mais saber. E o que aconteceu? Quando aconteceu tudo isso, passou um tempo, ela começou a orar, e ela começou a orar de um lado e eu comecei a orar do outro. Comecei a falar com Deus, mas assim, no meu pensamento, falei, eu não vou me envolver
com ela de novo, não quero mais saber, porque eu vou sofrer de novo. A gente passou um tempo sofrendo e a gente vai continuar sofrendo. Eu não quero mais isso pra gente. Aí, irmão, um certo dia ela chegou perto de mim, trouxe minha filha para me ver, ficou perto de mim para conversar comigo, e eu vi diferença nela, mas eu estava com tanta raiva que eu olhava para ela meio assim, sabe, desconfiado e tal. Falei que quero nem saber. Eu não quero saber, não quero mais saber. E ela ali, eu maltratando ela e ela me tratando bem. Faça esse, Jesus, o que está acontecendo? Aquela mulher que falava tanto, brigava, ficava sem falar comigo dentro de casa. Eu estou maltratando ela, estou falando desse jeito com ela, e ela está tão tranquila. Ela orando e jejuando pela minha vida, de um lado, e eu do outro lado. Mas eu estava fraco, irmão. Ela estava mais forte que eu, porque ela estava orando, ela estava jejuando, eu estava indo nas igrejas, estava indo em vários lugares e pedindo direção para Deus, para saber se era isso mesmo. E um certo dia ela contando para mim que o pastor falou para ela que ele ia devolver aquilo que estava perdido, ele ia restaurar, que ele ia restaurar. E nada, daqui a pouco ela chegou perto de mim e veio e falou assim: ó, eu quero ficar com você de novo, eu quero que você me dê uma oportunidade. Ela falou assim: eu quero que você me dê uma oportunidade de ficar com você novamente, eu vou mostrar a diferença. Falei: é isso mesmo? Aí o Espírito Santo de Deus falou: a oportunidade para ela. Porque fala comigo, né, irmão? Mesmo a gente estando assim, Deus fala com a gente, que Ele falou: você vai ficar até quando nessa situação aí, vivendo assim? Porque tem uma maldição, irmão. Infelizmente tem uma maldição, que isso já vem desde os nossos pais, né? Ela vem também de um sofrimento também com uma pessoa que também fez algumas coisas que machucou muito. E querendo ou não, a gente fica com isso no nosso coração, a gente sofre. E eu falei: não, peraí, vou dar uma oportunidade. Irmão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque a partir daquele dia, mesmo eu destratando ela, eu comecei a ver ela fazendo diferente comigo, pastor Adércio. Uma mulher que cuidava de mim, uma mulher que cuida de mim, uma mulher que faz as coisas preocupada comigo. Tudo que ela não fazia antigamente, mas eu nem culpo ela, porque ela era pelas minhas atitudes, que eu não mostrava algo diferente para ela, eu não dava segurança para ela de que eu ia cuidar dela, de que eu ia fazer o que Deus determinou que eu tinha que fazer. Porque se Deus colocou ela na minha vida, era para eu cuidar dela. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu não podia deixar de falar. Eu estou falando aqui porque Deus, quando o pastor falou isso para mim, eu falei: eu vou falar. E até falei para ela, falei: mas amor, que eu não vou falar nada demais, eu não vou te expor. A gente não está expondo aqui, irmãos. Só estou falando o que aconteceu na nossa vida, o que Deus, a diferença que Deus fez do que eu era e hoje o que eu sou. Porque primeiramente está Deus, irmão. Em segundo lugar está a minha família. Porque o que Deus fez na minha vida foi coisa grande. O que Deus está fazendo na minha vida foi algo grande. Porque o que eu falo para minha esposa hoje, antigamente, irmão, eu falava alguma coisa para ela, ela falava: não. Não vai fazer. Eu estava pensando: nossa, será que é o homem? Será que é eu? Será que é ela? Eu pensava assim, irmãos. Mas hoje não, eu falo assim, a minha esposa, eu falo: eu vou fazer tal coisa. Ela fala assim: hein? Às vezes eu falo assim: não, mas será que é certo? Ela até... Mas não é mais aquele negócio que vem uma palavra que vai te deixar meio constrangido ou querer, sabe, te machucar. Uma palavra bem branda, bem suave assim, sabe, pastor? Então assim, ó, hoje nós vivemos uma vida bem abençoada por Deus. Abençoada por Deus, porque assim, ó, eu estou 3 anos de... Minha mulher, assim, fazendo a obra de Deus, trabalhei 23 anos numa empresa, fui mandado embora, porque Deus queria me tratar. A verdade é isso, porque às vezes a gente arruma um emprego, a gente fala que não tem tempo para Deus. Ah, vou trabalhar, não, hoje não vai dar porque eu tenho que fazer aquilo lá. Aí Deus falou: então tá bom, tirou do emprego, agora falou: agora eu quero ver qual é a sua desculpa. Há 3 anos que eu não arrumo emprego, irmãos. Trabalhei 23 anos na empresa, uma única empresa, eu trabalhei por 23 anos. E há 3 anos desempregado. E eu falo para minha esposa assim: trabalhar. Ela fala: paz, Deus sabe todas as coisas. Está faltando alguma coisa?
Falei, não, amor, mas eu não tenho mais aquele machismo de achar, porque ela é mulher, não, tenho que trabalhar, porque não. Porque assim, irmãos, a gente tem que cuidar da nossa casa, a gente tem que estar unido, porque não é justo ela trabalhar sozinha, mas só que eu trabalho também, meu irmão. Sabe aquele negócio da mulher que fala assim, que o marido trabalha, a mulher em casa, ele fala assim, você não trabalha? Não, ela não lava roupa, ela não passa, ela não faz comida, ela não cuida da casa, ela não trabalha, ela não trabalha, porque o homem é assim, não, você não trabalha, não, ele chega em casa, está limpinha, a comida está pronta, não, mas ela não trabalha. Agora eu que estou nessa situação. Mas eu nunca disse isso, que ela não trabalhava. Mas é assim, infelizmente os homens são assim. A mulher trabalha mais que o homem, irmão. Quando os dois trabalham junto, ela chega em casa, ela tem que fazer comida, porque a mulher faz a comida melhor que o marido, né? Eu faço uma comidinha mais ou menos, mas ela faz uma comida melhor. E ela que gosta de fazer a comidinha, fazer as coisas, e ela quer cuidar de você. Você está em casa, peraí que eu vou fazer alguma coisinha, já vai, o que você está fazendo? Aí eu vou lá já para olhar e tal. Mas assim, irmãos, eu estou numa situação hoje que... Estava lá na sua casa hoje, né, pastor? E até ensinei para ele fazer um negócio lá e falou, não, ele saiu de lá, a gente sorriu demais, que ele estava pendurando a roupa lá, né? Ele pendurou. Não, irmão, não é assim. Eu vou te mostrar como é que é. Assim, eu falei, não, faz assim, tranquilo. Ele até ficou feliz, que ele falou, que legal. Mas sabe por quê, irmãos? Eu faço. Ela coloca as roupas para bater e fala assim para mim, você pendura. Quando ela chega lá, ela fala assim, eu falei, não, já fiz. Não, já pendurei, já fiz, já guardei, já está tudo tranquilo. Chegou, eu já lavei o banheiro, eu já fiz isso, já fiz a comida, está tudo prontinho aqui para você. Irmãos, a mulher, ela, que nem a Bíblia diz que a mulher, ela não foi feita para ser a nossa marionete, né? Ela não foi feita para ser a gente fazer o que a gente quer dela. A nossa tá aqui para a gente. É assim que ele fala assim, às vezes que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas às vezes as pessoas não entendem. Querem fazer ela de empregada, querem usar a mulher como um objeto. Mulher não foi feita para ser escrava nossa, nós maridos. E assim a gente vê as pessoas aí, tanto machismo, né, pastor? Machismo. Eu não vou pendurar roupa, que isso para mim não é homem. Eu não vou lavar banheiro porque não tem nada a ver comigo. Eu não vou limpar a casa, eu não vou passar pano porque... Não. Ao contrário, irmão. Quando você faz todas essas coisas, a mulher chega em casa descansada. Ela chega descansada. E quando você está junto, os dois trabalham, os dois chegam junto, cada um faz uma coisa, o que acontece? Acaba mais rápido. O serviço está pronto, né, pastor? Eu fiquei feliz em ver você daquele jeito ali, fazendo aquilo ali, porque são poucos que fazem isso. Eu me alegrei. Você pode perguntar, irmão, se você for conversar com alguns homens, eles vão falar para você que não faz, porque ele fala que a obrigação é da mulher. Não é obrigação da mulher. Nós não temos a autoridade da mulher, na mulher para fazer essas coisas, de falar você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não sei o quê, porque a Bíblia está falando. E outra coisa, irmão, nós estamos na Bíblia, nós estamos servindo ao Senhor, estamos vivendo na direção de Deus, nós temos que seguir a Bíblia. A Bíblia, quando ele fala todas essas coisas, ele fala a respeito de... Deixa eu ver um versículo aqui, peraí. Só um minutinho, irmãos. Tem um versículo aqui. Eu separei aqui. Que nem aqui, em Efésios capítulo 5, o verso de número 25 diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Que bênção! Nós, maridos, temos que amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja. E como que ele amou a igreja? Ele se entregou por nós. Ele se entregou no sofrimento. Poderia falar, não,
Eu não vou passar por essa situação, por esse povo aí, não. Por essa rebeldia, por esse povo rebelde, jamais eu vou passar por isso. Mas Cristo nos ensina, que o Senhor nos ensina, de que maneira nós devemos amar as nossas esposas. Como Cristo amou a igreja. Ele se entregou por ela. Ele se entregou por mim e por você. Eu não sei, irmãos. Eu fiquei falando com Deus em casa. Eu falei, Senhor, o pastor falou para mim falar algo e falar a respeito do testemunho. E um certo dia eu estava num lugar, pastor, e a minha vida estava toda assim, estou falando assim, eu estava em paz e tal, mas só que dentro de casa eu não estava bem, eu e a minha própria esposa. Aí eu vi um certo casal discutindo, casal de amigo, discutindo e brigava isso e aquilo. Eu falei, vem aqui os dois. Coloquei um do lado, outro do outro. Comecei a falar, por que vocês estão brigando? Eu todo errado, hein? Vai vendo. Assim, errado assim. Eu não estava bem com a minha esposa, que a gente brigava também. Eu falei, mas por que vocês estão brigando? Vem aqui, olha só. Eles assim, um do lado do outro. Eu falei, pede desculpa pro outro agora. E eles ficaram lá. Nós estávamos na praia, eles ficaram brincando assim. Estavam um com o outro brincando na areia assim. Eu falei, vai logo, olha um pro outro aí agora, dá a mão pro outro aqui, pede perdão pro outro agora. E para com esse negócio. A gente está aqui se divertindo, vamos se divertir. É Deus me usando ali. Aí eles foram um perto do outro, ainda falaram, você... Depois eu vi eles bem, o resto do passeio, todo mundo, eles se divertindo, e eu falei, que bênção. Mas aí eu olhando, poxa, eles têm eu aqui. Mas sabe qual era o meu medo? Não era eu. Meu medo era eu chegar na minha esposa e não ter o mesmo... Tá entendendo? Não que ia ser isso, mas o inimigo põe no seu ouvido, põe na sua mente, que se você chegar lá e falar, vai lá falar para ela, para você ver o tom que você vai tomar. Vai lá, conversa com ela. Aí eu, e agora? Mas porque a gente dá ouvido, né, pastor? Gente, não hoje eu não dou mais não. Irmão, hoje eu brigo com a minha esposa, acabei de brigar com ela um segundinho assim, porque a gente briga, né, irmão? Não é toda hora, vai de vez em quando, né? Faz parte do casal, faz parte. Mas acabei de brigar, tô lá, amor. Ah, isso aí. Desculpa, me perdoa, me perdoa. Ela, falei, não. Abraço ela, dou ela. Olha só a diferença. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Por quê? Porque eu comecei a ver, ela começou a me tratar dessa forma também. Casal, irmão, é que nem quando você casa, você não casa pensando assim, ó, eu vou casar, se der certo, bem. Se não der, eu separo. Isso é para ímpio, irmão. Isso é para pessoas que não têm Cristo no coração, que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus. É que não tem entendimento das coisas de Deus. Aí você age dessa maneira. Aí você vai agir dessa maneira, porque as pessoas estão casando, eu não é, pastor, eu vou casar, eu já vi várias pessoas falam assim, amigo meu, eu vou casar, vai lá no meu casamento, isso aqui vai ter uma festona, vai ser lá não sei aonde, no sítio. Mas você vai casar, mas você ama ela. Eu amo, mas eu tô casando, mas se não der certo eu separo. Isso não existe, irmão. Não existe isso. Você tem que casar pensando em amar, pensando em cuidar, pensando em... Porque assim, irmão, não vai ser mil maravilhas toda hora, mas com certeza, se Deus estiver no negócio, vai ser sim. Eu estava até conversando com ela hoje, pastora Dércia, com a minha esposa, falando, eu falei, eu creio que o pastor e a Núbia têm uma vida muito abençoada, assim. Eu digo, porque a gente acompanhou o seu ministério desde a época de despertar lá. Desde aquela época. E ela chegou, a Nicole, né? E ali foi indo, e Deus trabalhando na sua vida, e hoje você com ela, eu vejo. A gente vê a alegria de vocês. Então fala assim, porque assim, irmão, logicamente que quem conhece a sua vida é você e ela, né? A gente vê assim que, né, as pessoas olhavam por fora e achavam que a gente era mil maravilha. Mas a gente não estava vivendo bem. Mas hoje sim, irmãos, eu posso falar. Hoje eu posso falar de boca cheia que Deus está no nosso casamento. Que Deus mudou a nossa história. Que Deus transformou a nossa vida espiritual, irmão, porque se você buscar o Senhor verdadeiramente, você vai entender os propósitos de Deus, Ele vai trabalhar na sua vida, porque você vai se humilhar. Em Mateus capítulo 11, o verso de número 28, diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu precisei chegar diante de Deus. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não está liberta de algo. Tem algo que precisa ser liberto. E precisa de uma libertação. Para quê? Para que ela possa entender os propósitos de Deus. Aí eu cheguei diante de Deus. Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Me ajuda, me mostra, Senhor. Aí Deus trazia um vaso do lado e falava, ó, Deus está falando isso. Ô, Jesus. Sabe quando você pede para Deus e Deus vem e fala contigo? De uma forma sobrenatural e você fala, é Deus mesmo. Por quê? Porque eu pedi essa resposta para Deus. Deus falou comigo. Amém? Eu sou grato, irmãos. Eu não sei como que está a sua vida, seu casamento. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele está no controle de tudo. Ele vai mudar o que está torto, Ele vai endireitar. O que está tirando a sua paz, Ele vai trazer paz para você, porque a partir de hoje a sua vida vai mudar. Vou falar. Aqui o Mateus, peguei ele desde pequenininho, o paletózinho cantando. Tem um carinho muito grande por ele. E ele vai casar agora, né? Da sua esposa. Fala coisas que vai alegrar o coração dela. Brincar, a gente pode até brincar, mas brinca menos. E ame mais ela. Sabe por quê? A palavra tem poder. Tudo que você falar de bom, você vai ser abençoado. E tudo que você falar de mal, o inimigo vai usar isso aí como estratégia para destruir. Ele veio só para isso. Cuide dela. Cuide dela. Ela vai cuidar de você também. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Principalmente quando nós entregamos a nossa vida a Ele verdadeiramente. Quando eu chego em alguém para falar alguma coisa da parte de Deus, é porque Deus cobra da gente. Ele cobra de nós. Para falar. Eu não sei você em casa, como é que está a sua vida, como é que está o seu casamento, porque hoje é um dia especial e todos os dias, para mim, não precisa ser dia dos namorados para mim tratar bem a minha esposa, para mim sair com ela para almoçar, para mim ir para um passeio com ela. Sabe por quê, irmão? Tudo isso vai passar um dia. Vai chegar uma hora que você vai cansar, vai ter uma hora que vocês vão estar velhinhos, nós vamos estar velhinhos. Isso se Deus permitir até lá, né, irmão? Se Ele não voltar. Jesus não voltar. Mas eu quero ser alegre, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar da minha filha, eu quero cuidar dos meus filhos. Eu quero colocar na minha casa só as bênçãos que o Senhor tem para mim. Só as promessas que o Senhor tem para mim, porque o que Ele prometeu Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele prometeu para mim e para você Ele vai cumprir. E assim, irmãos, eu até coloquei uns versículos aqui, mas não sei, a gente começa a Deus, Ele fala do jeito dele, né? Ele fala do jeito dele. Já está dando a hora já, né, irmão? Amém. Glória a Deus. E aqui, ó, em Provérbios, eu já vou finalizar, tá, irmãos? Vou ler esse último versículo aqui. Em Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, o verso de número 1. De número 1 aqui, ó. Que diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. A mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica o seu lar. E a tola, ela destrói.
Aí eu louvo a Deus o quê? Que a minha esposa, ela foi sábia, né? Ela edificou o nosso lar. Ela edificou a casa dela. Ela edificou a nossa família, irmãos. Através da confiança que ela tem em Deus, porque ela nasceu no berço evangélico, né? Mas às vezes passamos momentos, né, irmão? Às vezes tem situações da nossa vida que se a gente não tiver 24 horas por 48 no Senhor, nós perdemos a nossa bênção. Então, queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Creio que uma hora mais pra frente aí, irmão, a gente vai estar junto aí em nome de Jesus, né? Eu vou estar dando um testemunho de vida. De vida. Hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre isso. Que nem eu falei, não vim expor minha esposa, não vim expor ninguém, mas eu vim compartilhar algo que Deus fez na nossa vida, né? Compartilhar o que Deus fez na nossa vida. Tem muita coisa ainda, mas o tempo é curto, a gente não pode ficar falando muito, porque não é por muito falar que Deus vai operar, né? Mas assim, coloque em prática o que Deus tem colocado no coração de vocês a respeito de família. Cuide, aquele dia que o irmão estava aqui falando do filho dele, eu me emocionei também muito. Porque a Bíblia diz, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Estava chorando aqui, mas era de alegria, né? O pai também estava chorando ali. Então eu fico olhando essas coisas, eu me alegro. Agora fala, a vida dele não importa para mim. Aí Deus não está nesse negócio. Deus não está na minha vida. Se eu não me alegrar ou se eu não chorar com o irmão que está passando por alguma dificuldade. Bem? Então, queridos, é até aqui que Deus falou no meu coração para mim estar passando para os irmãos. Bem? Espero que nós possamos colocar isso em prática, que a nossa vida possa a partir de hoje ser transformada assim, porque nós passamos dificuldade, a gente vai continuar passando, não vai mudar. Mas nós temos que entender que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele que cuida de nós. Se nós estivermos alicerçados nele, tivermos o foco nele, nós vamos passar pela dificuldade, mas Ele vai nos ajudar. Bem, uma coisa é pessoas com Deus e outra sem Deus. Quantas pessoas tiram a sua própria vida porque não tem Deus, né? Amém? Glória a Deus que nós temos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Nós aceitamos Ele como o único, suficiente Salvador. Então, Ele vai operar na nossa vida cada dia mais. Ele vai nos mostrar o que nós temos que fazer para que a nossa vida venha a ser próspera. Não estou dizendo materialmente não, irmãos. Eu estou dizendo espiritualmente. Primeiramente, nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas o Senhor vai acrescentar.